Queremos te agradecer, Senhor Deus, mais uma vez na tua presença, Senhor. E nesse momento quero pedir para a tua filha, Senhor Deus, a tua palavra já está nos lábios dela. Abre a tua boca e eu te encherei. Sei que o Senhor vai usá-la poderosamente. Que possamos sair daqui alegres com essa palavra de rema que vem para as nossas vidas essa noite, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por tudo. Amém. Graça e paz, igreja. Muito feliz de poder estar aqui. Estava sumidinha. Estava sentindo falta de congregar com meus irmãos. E eu me sinto muito família, porque acho que todo mundo me conhece. Assim, quando eu cheguei, todo mundo falou assim, é você que vai pregar, né? Aí eu falei assim, é. E todo mundo que quando me vê, que sabe que eu vou pregar, começa a rir pra mim. Porque quando eu fico nervosa, eu só sei rir. Aí começa todo mundo a rir pra mim. E eu estava sentindo falta. E hoje, o pastor ontem me fez esse convite de estar aqui ministrando a palavra do Senhor. E o Senhor tem ministrado muito comigo a respeito da obediência. Só que não é obediência parcial. É obediência em tempo integral. O Senhor tem falado demais comigo sobre isso. E eu convido a vocês a abrir a Bíblia. No livro de Gênesis, capítulo 22. Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. Amém? E aconteceu depois dessas coisas que proveu Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e ofereça-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, 2 de seus moços, e Isaque seu filho. E cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui. Eis que aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E Abraão respondeu: Eis-me aqui. Então disse o Senhor: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus filhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o cordeiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Da onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, por quanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, grandissimamente. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas
todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Senhor, essa é a tua palavra. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminhar. Ela é a verdade que salva, que cura, que liberta e que transforma. Pai, que nessa noite possamos sair daqui entendendo que é melhor obedecer a Ti do que sacrificar, Pai, a nós mesmos. Pedimos, Senhor Jesus, ensinamento do alto, discernimento dos céus para guiarmos nossos dias, consagrarmos os nossos dias a Ti, Pai. Nos ensina a ser obedientes e fortes, segundo a Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Essa palavra, o Senhor ministrou muito no meu coração. Eu já ouvi ela de várias formas, mas em relação a obedecer, o Senhor tocou no profundo comigo, porque eu tenho um filho e eu fico imaginando oferecer o meu único filho. E só de imaginar e oferecer a ele, parece que gera em mim uma dor. Só que Abraão, ele é dito, como o pai da fé. Mas hoje eu quero olhar para Abraão como um homem obediente e temente ao Senhor. Porque Abraão escutou a voz de Deus. E quando nós escutamos a voz de Deus e obedecemos, nós somos abençoados. E Abraão, ele foi abençoado porque ele ouviu e obedeceu. A base para a obediência deve ser o amor ao Senhor. Então, se eu amo ao Senhor, eu obedeço a voz dEle. Eu obedeço os ensinamentos dEle. Eu obedeço os mandamentos dEle. Considerando que Ele fez por nós, pois nos amou primeiro, sendo ainda nós pecadores. A obediência traz consequências práticas para aqueles que obedecem. Aí eu vou lá, naquele capítulo, naquele versículo que diz assim: honre teu pai e tua mãe, para que prolongue os seus dias na terra. Então, se você obedece, seus dias são longos na terra. Então, se você obedece, a sua obediência gera promessa. E aí a gente muitas das vezes nos pega conversando com pessoas, e fala: o Senhor me prometeu lá no ano de 1900 e até hoje não cumpriu. Agora a gente olha para dentro de si: o que eu tenho feito para o Senhor cumprir as promessas na minha vida? Eu tenho obedecido à voz dEle? Eu tenho obedecido os ensinamentos, os mandamentos dEle? Ou tenho feito tudo da maneira que eu quero, do jeito que eu quero, pego e faço com as minhas próprias mãos e quero que o Senhor cumpra as promessas da minha vida? As promessas do Senhor irá se cumprir sim na tua vida, mas a partir do momento que você obedece, a partir do momento que você entrega o seu Isaac, a partir do momento que você entrega o seu eu, entrega a sua vaidade, a sua soberba, o Senhor começa a cumprir as promessas dele sobre a sua vida. Obediência a Deus nos deixa mais prudentes e fortes. Obediência deixa legado, nos torna diferentes. Quando obedecemos, nós nos tornamos obedientes. Todas as vezes que eu oro, não só por mim, mas por alguém, eu falo: Senhor, que nós sejamos a sua imagem e semelhança. Porque Jesus andou aqui na terra como nós. Como eu estou aqui agora, o Senhor Jesus também andou aqui na terra. Só que Ele era a semelhança do Pai. Ele veio em carne, mas Ele era amor. Ele veio para servir e não para ser servido. Ele veio, para morrer no meu lugar, no seu lugar. E Ele obedeceu ao Pai. Ele obedeceu até o último instante. A única palavra que Jesus usa é se for possível, apartai-vos de mim este cálice. Mas que acima de tudo seja feita a tua vontade. A vontade do Senhor. O que tem prevalecido na tua vida?
O que tem prevalecido na vida do crente? Daquele que ora, daquele que busca, daquele que diz: Senhor, Senhor, eis-me aqui. Será que tem prevalecido a vontade de Deus? Será que tem prevalecido a obediência ao Senhor? O princípio da honra, como o nosso pastor sempre prega aqui. Porque o princípio da honra, a obediência é o princípio da honra. Precisamos ser obedientes ao Senhor, para que as promessas dele se cumpram em nossa vida, para que as bênçãos dele possam seguir de geração em geração. Porque hoje nós estamos aqui graças à obediência de Abraão lá atrás. Porque ele disse, né? Que seremos descendências dele. Que ele seria pai de multidões. Ele teria nações sobre toda a terra. Nós fazemos parte dessa nação. Se nós estamos aqui hoje, é graças à obediência de Abraão. O legado que Abraão deixou. E não só ele, assim como outros homens que obedeceram à voz do Senhor. E nos deixa legados de ensinamento, de princípio, que precisamos seguir todos os dias. Quando eu falo obediência em tempo integral, é obediência desde quando acordo até a hora de dormir. Obediência é você se submeter, você ser submisso à voz do Senhor. Obediência é você, antes de tomar qualquer decisão, falar: Senhor, é da tua vontade. Porque às vezes a gente para, né? E tá vendo tudo desmoronar, tudo dando errado, e questiona: Senhor, por que tá dando tudo errado? Mas talvez você nem questionou o Senhor se era da vontade dele. E aí começa a dar errado o ministério, começa a dar errado talvez na empresa. E o Senhor só fala assim: me dê o teu Isaac, me dê o seu tempo, me dê o seu eu. Nós somos abençoados por causa da obediência de Abraão. E isso está na palavra, lá em Gênesis 22, 18. Nós somos abençoados por causa de Abraão. Quem obedece tem promessa. Lá em Isaías 1:19. Isaías, capítulo 1, versículo 19, diz assim: Se quiserdes obedecerdes, comereis bem desta terra. Ou seja, se obedecer, nós iremos comer o melhor dessa terra, o melhor fruto, a melhor água, a melhor comida. Mas primeiro tem que obedecer, primeiro tem que sacrificar, porque obedecer é um processo. É difícil obedecer. É muito difícil obedecer. A nossa igreja, né? Quando nós vamos à igreja, nós nos tornamos família quando passamos a congregar. Mas assim como na sua família, lá na sua casa, não tem problema? Na tua igreja também vai ter. Só que nós precisamos parar de querer sempre condenar o nosso irmão ao inferno. Querer parar de sempre julgar o nosso irmão. E obedecer o mandamento: amar o teu próximo como a ti mesmo. É a promessa. Aqui tem uma mesa, você participa de uma mesa. Nós somos uma família. Nós temos problemas. Em todo lugar vai ter problema. Mas o Senhor sempre fala: permaneça, obedeça, seja fiel no pouco, que mais eu tenho para você, mais eu tenho para a tua casa, para o teu ministério, para a tua empresa. Mas primeiro obedeça, obedeça e permaneça. A obediência traz bênçãos para a nossa vida. E aí, tem a obediência, mas também tem a desobediência. E logo, né, no primeiro capítulo, no primeiro ou no segundo capítulo de Gênesis, logo assim que a gente inicia o nosso livro, a palavra de Deus, a gente vê a primeira desobediência. Quando Deus fala para Eva não comer do fruto. E o que Eva faz? Ela come. E o que acontece depois? Ela tem vergonha. Tanto ela quanto Adão, né? Eles têm vergonha do Senhor.
eles se escondem do Senhor, eles perdem o relacionamento, a intimidade. Irmãos, o que eu estou querendo dizer aqui é que a desobediência nos afasta da presença de Deus. A desobediência nos tira do lugar de intimidade, nos tira do secreto. E aí Eva e Adão são expulsos do jardim por causa da desobediência. A desobediência tem consequências. E não adianta vocês, eu vou obedecer ali, mas se eu fizer isso aqui não tem nada a ver. Eu vou pecar aqui, mas se eu não pecar ali, Deus vai me perdoar. Irmãos, a palavra fala, conhecereis a verdade vos libertará. Você é liberto pela palavra de Deus. Não existe pecadinho, não existe pecadão. Não existe. Você pecou sabendo, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo que a verdade ela te liberta, conhecendo a palavra de Deus. E o Senhor continua: obedeça os meus mandamentos, pratique os meus mandamentos em amor. E aqui, tem a desobediência de Jonas. Quando Deus manda Jonas ir para Nínive, Jonas pega um barco e vai para outro lugar. E o que Deus faz? Gera uma grande tempestade. Enquanto Jonas não saiu do barco, ninguém ficou quieto. Ou seja, quando você desobedece, todo mundo começa a fazer parte daquilo ali. Aquele barco só conseguiu a calmaria depois quando lançou Jonas no mar. Então tem lugar que você está, que às vezes não é para você estar. E aí você está naquele lugar e está tudo dando errado. Saia desse lugar. Porque às vezes não é ali que é para você ficar. Tem amizades que não é para você se relacionar. Tem relacionamentos que não é para você permanecer. Deus, Ele é Deus de casamento. Deus, Ele é Deus de ministério. Mas Ele quer primeiro a noiva. Ele quer primeiro o ministro. Não adianta você ter ministério e se esquecer que antes de você ter um ministério, você primeiro é o ministro. Quando Deus pede a Abraão Isaque, Deus ele não estava querendo filho. Deus estava querendo a obediência de Abraão. Ele estava querendo testar Abraão e saber se realmente ele iria entregar o seu único filho. Isaque nunca foi o problema. Deus ele nunca quis Isaque para ser sacrificado. Ele só queria a obediência de Abraão. Ele queria saber se Abraão realmente temia ao Senhor, se Abraão realmente era um homem, segundo a vontade de Deus. E Abraão entregou o seu único filho. E Deus viu nele a obediência. Deus viu nele a confiança, a integridade. O Senhor, Ele quer isso de nós nessa noite. O Senhor quer filhos e filhas que estão dispostos a obedecer a Ele, dispostos a entregar a Ele o Isaque, dispostos a entregar, o seu eu, se entregar por completo. O Senhor me trouxe essa noite com essa palavra de obediência em tempo integral, porque é isso que o Senhor quer de nós, quer filhos obedientes. Filhos obedientes. É obedecer ao Senhor. O seu dom Ele te deu e Ele pode tirar. O seu talento Ele te deu e Ele pode tirar. Não se iluda com ministério. Não se iluda com liderança. Não se iluda com o crescimento de uma empresa. Porque assim como Deus te dá, Deus também tira. Mas Ele quer de você a sua obediência, a sua entrega por completo. O seu tempo, o seu devocional, o seu relacionamento. O Senhor tem procurado filhos e filhas que se relacionam. O nosso tempo não tem sido mais totalmente entregue ao Senhor. Nós perdemos tempo trabalhando, perdemos tempo estudando, chegamos cansados e só falamos: Senhor, obrigada por esse dia. Obrigada por esse dia que o Senhor me concedeu.
Obrigada porque o Senhor me livrou. Mas Deus, Ele quer relacionamento. Ele quer muito mais do que um obrigado. Ele quer se relacionar contigo. A palavra dele fala: ore em línguas. Comece a orar em línguas, porque eu derramarei sobre cada um de vocês os dons espirituais. E o Senhor quer fazer isso com a tua igreja. Precisamos buscar os dons e talentos que o Senhor tem para nós. Precisamos ser obedientes à voz do Senhor, à palavra dele. A palavra de Deus é um manual, uma instrução. Assim, quando a gente compra qualquer coisa, até um remédio, vem ali na bula como nós temos que usar, como nós temos que tomar, como que temos que montar algo. Assim é o Senhor. Ele nos formou. Ele nos formou. Ele poderia simplesmente acabar com tudo naquele jardim, mas Ele ainda acreditou em nós. Ele deu o seu único filho por amor à tua igreja. E Jesus veio para provar da obediência. Ele foi obediente. Ele falou para os seus discípulos: deixe tudo e siga-me. Obediência. Se Deus falar hoje para você: me entrega a tua empresa e me segue, qual será a tua resposta? Me entrega hoje a sua liderança e dedica mais tempo a mim. Será que você entrega? O Senhor quer relacionar. Ele está com saudade de nós. Nós não temos mais tempo para Ele. Nós não temos mais tempo para se relacionar com Ele. Eu não sei porquê, mas em todas as pregações eu tenho que falar da minha avó. Mas eu lembro de várias vezes pegar a minha avó de joelho. Não só minha avó. Eu lembro também quando eu ia dormir na casa das minhas amigas, as mães acordavam de madrugada e estavam elas intercedendo. Cadê? Será que isso vai ficar só na memória da geração passada? E a nossa geração é a geração que acorda e vai pro TikTok. Nós temos que ser uma geração que deixa um legado de obediência, de joelho. Nós temos que ser uma geração que busca ao Senhor em espírito e em verdade. Uma geração que não se preocupa apenas com mover em eventos, em cultos, mas o Senhor quer uma geração que busque, que faça da sua casa um lugar de adoração. Será que a sua casa tem sido um lugar de adoração? O Senhor quer entrar na tua casa. Só que Ele não quer entrar na sua casa apenas para visitar. Ele quer entrar na tua casa para permanecer. Permanecer. Permanecer é a palavra. Obediência em tempo integral. Obedecer ao Senhor. Se o Senhor falar: hoje você vai lavar o banheiro, você vai lavar o banheiro, porque isso também é chamado. Se o Senhor falar: hoje você vai ficar na porta servindo, você vai ficar na porta servindo, porque isso é chamado. Temos que parar com esse mimimi de que as coisas de Deus é só altar, microfone, palcos. Não, as coisas de Deus estão acontecendo ao redor do mundo. As coisas de Deus são 3 letras: ide, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a nação. Se você tem pressa da volta do Senhor, Maranata, a hora vem. Sai dessas 4 paredes e vai pregar o evangelho. A sua vida tem que ser um testemunho daqui para fora. Tem que ser um testemunho na tua casa, tem que ser um testemunho no seu trabalho, tem que ser um testemunho quando você vai ao mercado. Você tem que ser testemunho. Nós temos que ser testemunho, testemunho vivo. Vivo. Não adianta eu estar aqui pregando, não adianta eu estar em cima desse altar ministrando, se eu não vivo a palavra de Deus no meu dia a dia, se eu não vivo a palavra de Deus no meu trabalho, na minha casa,
se eu não vivo a palavra de Deus nas ruas? Nós temos que viver esse evangelho. O tempo se aproxima e sabe, a gente temos feito como os fariseus. A gente às vezes, vem, oferta, cultua, mas volta para casa vazio. Nós voltamos para casa vazio e fazemos as mesmas coisas durante a semana. E chega no culto de domingo, a gente quer um culto cheio, avivado, todo mundo falando em línguas. Não, isso não vai acontecer a partir do momento que você não busca disso na tua casa. A partir do momento que você não faz isso no seu trabalho. O pastor, na última célula, que foi todo mundo, ele falou que as células pudessem se expandir, pudessem crescer nas escolas, no trabalho, naquele horário de almoço. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus precisa crescer assim. Precisamos ser obedientes à voz de Deus. O nosso pastor aqui é uma voz de Deus. O Senhor usa ele para que possamos entender o que temos que fazer ao sair daqui para fora. Quando Deus fala para Abraão: Abraão, saia da sua terra. Abraão obedeceu. Mas quando Deus fala para Abraão: deixa a sua parentela, ele esqueceu disso. Aí ele levou Jacó, Ló. Levou Ló. Enquanto ele não deixou Ló, as promessas do Senhor não se cumpriu. Sabe por quê? Porque as promessas do Senhor só se cumprem a partir da obediência. E a ordem dada foi: saia da sua terra, da sua parentela e vá para a terra em que eu te mostrarei. Ele saiu da terra, mas a parentela foi toda junta. Às vezes você precisa sair de certos ambientes. Às vezes você precisa deixar certos lugares, para que o Senhor comece a cumprir as promessas dele sobre a sua vida. Poucos sabem aqui, mas eu nunca fui assim de namorar muito, senão minha avó puxava minha orelha, meu pai também. Mas eu tive um namorado antes do meu marido. E eu lembro que eu nasci, fui criada na igreja, e eu lembro que minha líder sempre falava assim: Andresa, esse menino não é de Deus para você. Aí vinha outro e falava: esse menino não é de Deus para você. Esse menino não é de Deus para você. E eu só desobedeci à voz de Deus. E quando eu fui ver, eu já estava meio que desanimada de estar na casa do Senhor, servindo ao Senhor. Até que um dia, verãozão desse, eu trabalhava lá na Havaianas. Quem já trabalhou lá sabe que é, bênção pura. E aí eu falei assim: ai, Senhor, eu estou tão distante de Ti. Vou fazer um propósito com Deus. Isso eu já ia entrar no ano que eu ia casar. Vou fazer um propósito com Deus. Senhor, já que não é da Tua vontade, que o Senhor fale comigo. Comigo. Testifica em mim que não é da Tua vontade. Isso foi no final de dezembro. Eu fiz janeiro inteiro. Jejuava, orava, vivia em tempo assim, ligada com o Senhor, porque eu queria ouvir a voz dele. Até que um dia eu saí um pouco tarde e eu falei assim: hoje eu vou à igreja, quero ir à igreja. Quando eu cheguei lá, não dava para eu ir para o culto, eu não queria ir para o culto porque já tinha ido a metade da pregação. Eu falei: vou ajudar as irmãs da cantina. Aí ajudei lá as irmãs da cantina, tô eu lá trocando as moedinhas para ela, e vem um rapaz e fala assim: o Senhor manda te dizer que a resposta que você tanto procura, Ele já te deu. E Ele te diz hoje que a resposta é não. Porque se você permanecer, você irá acabar com a sua vida com Ele e toda a sua caminhada. Como duvidar da voz de Deus? Naquele momento eu saí dali certa que eu ia terminar tudo. E eu terminei. E às vezes quando a gente termina algo, encerra algo, a gente fica remoendo aquilo. Poucos acreditam, gente, mas eu não senti nada. Eu só sabia sentir paz. Eu só sabia sentir paz.
E logo assim, em fevereiro iniciou, comecei minha faculdade, aí eu ia para minha faculdade, eu trabalhava de manhã no Darcy, à tarde eu dava aula na Sônia Pio, e à noite eu ia para a faculdade, não tinha tempo para nada, somente para trabalho, né, para as coisas do Senhor e a minha faculdade. E aí eu comecei a subir monte, toda segunda-feira eu subia monte, isso de março até julho. E aí um dia, no último dia que eu subi o monte em julho, o Senhor falava assim para mim: ainda esta semana eu irei cumprir uma das promessas que eu tenho sobre a sua vida. E você será feliz. Aí eu fui para aula de canto, né? Como não quer nada. Saí da faculdade, né? E lá eu conheci meu marido. Olhei assim para ele, oh meu Deus. Que homem lindo. Só que eu sou muito tímida, gente. Eu sou muito tímida. E aí, eu saí correndo de lá e fui pra casa. Saí correndo, fui pra casa. Sorte que no dia seguinte, o meu padrinho falou assim: ô Dedeza, sabe aquele menino que tava lá em casa e tal? Então, ele quer seu número. Pode dar? Aí eu, claro, pode sim. E aí a gente se conheceu, oramos 3 meses, estamos aqui casados com um filho, para a honra e glória de Deus. Obedecer. A obediência ao Senhor gera promessa, gera fruto. E hoje eu sou feliz com tudo que eu conquistei a partir da minha obediência ao Senhor. O que realmente agrada ao Senhor é a nossa obediência. Obedecer seus mandamentos. Tudo isso nos faz ter um relacionamento íntimo com Ele. Obedecer. Obedecer ao Senhor. Obedecer ao Senhor é a maior prova de amor que podemos dar a Ele. Não é quando eu subo aqui nesse altar e ministro a palavra. Não é quando eu subo nesse altar e adoro Ele com meus lábios. Porque tudo isso vem dEle e tem que ser para Ele. Mas a nossa obediência é o que Ele quer de nós. A nossa obediência, sim, agrada ao Senhor. Quando obedecemos, nós começamos a ter visões espirituais, a gente começa a ver milagres, a gente começa a ver cura, transformação, libertação. Mas tem o processo da obediência. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. E Deus vê em Abraão a obediência e dá para ele nações. E faz dele pai de multidões. É através da obediência. Então, se você essa noite está pensando que tudo acabou, que não tem mais jeito, que a idade chegou, ainda é tempo. Ainda é tempo. O Senhor tem gerado promessas sobre a igreja. O Senhor tem gerado promessas sobre filhos e filhas. Mas Ele fala: obedeça os meus mandamentos. Me sirva os meus filhos, sirva os meus irmãos. Abrace, esteja em comunhão. Hoje eu estou aqui, mas amanhã eu posso não estar. E o que nós temos deixado, qual o legado que nós temos deixado? Precisamos ser uma geração que deixa um legado de honra. Precisamos ser uma geração de princípios. Uma geração, né, para que as próximas gerações olhem para nós, assim como nós olhamos para os nossos avós, para os nossos pais, assim como nós pegamos os livros, né, de John Wesley, pegamos, né, Billy Graham, né, esse, e a gente se orgulha da figura que eles foram para o Senhor, dos homens que eles foram para o Senhor. O Senhor quer isso de nós nessa noite. O Senhor quer que você entregue a Ele essa noite o seu Isaac. E eu não sei qual é o seu Isaac, mas o Espírito Santo vai conduzir a cada um. E irá mostrar a cada um qual é o seu Isaac. Eu não sei se tem sido a prostituição.
Eu não sei se tem sido vício. Eu não sei se tem sido a vaidade, o tempo, o ministério, como eu falei. Mas o Senhor quer de nós o nosso eu, o nosso íntimo, o nosso relacionamento, a nossa verdade. A nossa verdade. Temos que parar de encapar, né? Botar uma máscara e nos fingirmos de crentes. Porque crente mesmo é aquele que ora, que jejua, que se consagra, que prega, que fala do amor de Cristo, mas que é amor em todo tempo. Esse é o crente. A minha oração essa noite, que o Espírito Santo conduza cada um aqui. E que mostre a vocês o Isaac que precisa ser entregue a sacrifício. Que nessa noite vocês possam sair daqui refletindo qual é o Isaac que precisamos devolver ao Senhor, para que Ele cumpra em nós as promessas que Ele tem nos deixado de gerações a gerações. Qual é o Isaac que vocês irão entregar ao Senhor essa noite? Estou caminhando para o fim. E eu quero falar aqui alguns exemplos bíblicos da obediência. O primeiro deles é Noé. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Saiu como louco, porque construiu um barco enorme, colocou dentro desse barco, chamado arca, né? Animais, vários animais, para ficar com ele durante 40 dias e 40 noites. Mas ele obedeceu à voz do Senhor, e o que ele teve? A família do lado dele, certo? O outro exemplo que nós temos, né? Que foi falado essa noite, Abraão deixou sua parentela, deixou a terra e foi para a terra que o Senhor tinha lhe mostrado. Sadraque, Mesaque, Abednego não se curvou diante de deuses, adorou o único Deus, foi obediente até dentro da fornalha, e o Senhor lá estava com eles. Pedro e os outros apóstolos, né? Quando responderam, é preciso obedecer ante a Deus do que os homens. Pedro e seus apóstolos. Ezequias. Paulo. Josué. São alguns homens. Davi era pastor de ovelhas. Foi ungido e consagrado a rei. Maria, uma virgem, estava prestes a se casar, mas se prontificou a dar à luz ao Filho de Deus, o qual se entregou por nós. E o nosso último exemplo de obediência é Jesus. Nós estamos aqui por Ele. Jesus é um exemplo vivo da obediência. E Ele está aqui nessa noite. Você pode glorificar o Senhor porque Ele está aqui essa noite. Ele se faz presente aqui. Ele morreu por amor a mim, mas Ele ressuscitou com uma promessa. E qual é essa promessa? Que Ele voltará para buscar a tua igreja. Então, obedeça, porque essa promessa vai se cumprir. E não há de tardar. Não há de tardar. A promessa que Deus fez a nós, que Jesus voltará para buscar a noiva, é uma promessa que irá se cumprir. Então obedeça. Obedeça os mandamentos, seja fiel. Ame seu irmão, abrace,
Se necessário for, corrija, mas em amor, com os princípios da palavra de Deus. Seja fiel ao Senhor em todo o tempo. E nessa noite eu convido o Ministério de Louvor e a toda a igreja para ficar de pé. Nessa noite eu decidi que eu não vou fazer apelo. Essa noite eu decidi que o Espírito Santo de Deus vai conduzir a cada um. Que o Espírito Santo de Deus possa tocar no interior de cada um, no íntimo. E quem sentir vontade de vir a este altar, eu estarei orando. Quem sentir vontade de orar neste altar por almas, orar para entregar o Isaac, talvez orar pedindo a Deus força, pedindo a Deus visão para mostrar qual é o Isaac que precisa ser entregue. Que o Espírito Santo de Deus possa conduzir vocês nessa noite. A palavra dele foi ministrada, mas somente o Espírito Santo convence o homem. Apenas o Espírito Santo mostra o caminho para vocês de tudo aquilo que foi pregado nessa noite. Ele está aqui.